E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade, de Morgan Housel. Esse livro fala um pouquinho sobre as nossas decisões sobre finanças. Geralmente a gente pensa que finanças significa colocar numa tabela tudo que a gente gasta, tudo que a gente ganha e tomar decisões a partir disso. Mas, nesse livro, ele explica que as decisões financeiras devem seguir também o emocional, as nossas decisões relacionadas à psicologia financeira. E ele traz daí algumas recomendações que eu vou mostrar para vocês. Bora pro resumo direto para a gente ver um pouquinho sobre o que tem de bom nesse baita livro. Esse aqui é o resumo que eu criei. E o nome do livro é Psicologia Financeira, 20 capítulos práticos para você tornar decisões certas sobre finanças. Peguei um neonzão, uma cor bem gritante para a gente poder grifar o que é mais interessante do livro. E o livro foi escrito por esse cara aqui, que se chama Morgan Housel. O Morgan Housel, ele é um investidor, ele é sócio dessa empresa, The Collaborative Fund, e ele é também escritor e colunista. Ele fala bastante sobre finanças. E ele já começa o livro mostrando esse exemplo aqui que é muito interessante, que é uma história real. Ele fala então que o Ronald Read, ele era um zelador e mecânico que vivia numa cidade pacata, sem custos, trabalhando de forma honesta e sem muito luxo. E descobriram que ao ele falecer, após a sua morte, ele deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares em investimentos. E ele investiu o dinheiro dele a vida inteira, fazendo aportes na Bolsa de Valores, criando uma boa receita de dividendos através das ações, mesmo tendo pouco conhecimento sobre finanças. Já o outro exemplo, o do Richard Fusconi, ele era um alto executivo de alto escalão e ele tinha formação em finanças em Harvard. Porém, ele tinha um estilo de vida muito luxuoso e ele teve decisões financeiras muito arriscadas, aportando muito dinheiro em alto risco de investimento. O que aconteceu com esse cara aqui que tinha muito conhecimento foi que ele acabou morrendo com dívidas. Ele não só não conseguiu acumular patrimônio, como ele acabou se endividando pelas ações equivocadas, as decisões erradas que ele teve ao longo da vida. Por isso, segundo o livro, o sucesso financeiro depende mais do comportamento e dos hábitos do que do conhecimento técnico ou do nível de renda. Então no livro o autor fala em qual cirurgia tu faria sem ser um médico ou ser uma pessoa especializada e ter conhecimento técnico nisso. Ou qual profissional tu contrataria que não tem esse conhecimento avançado. Em finanças é a única área onde pessoas que não têm tanto conhecimento, mas que têm o comportamento e o hábito adequado, são capazes de ter maiores resultados relacionados a acúmulo de riqueza. E através desse exemplo, ele mostra que se a gente tiver um conhecimento sobre a psicologia financeira, será um ótimo avanço, além de só ter um conhecimento técnico sobre o que é LCA, LI, ações, debentures, fundos imobiliários e investir no exterior. Então isso é muito bacana para desmistificar muitas coisas sobre essa área de investimentos. E ele traz 20 capítulos explicando algumas questões bem práticas, mas nesse resumo eu trouxe apenas algumas, que eu julgo as mais importantes. A primeira lição que ele traz no livro é sobre estar satisfeito com aquilo que se tem, porque muitas pessoas acham que nunca é suficiente. Então, nesse capítulo 2, no segundo capítulo, ele fala que o suficiente ele não é pouco. E muitas pessoas, pela ganância, acabam achando que nunca é suficiente e gastando muito mais e se prejudicando. Então, ele traz aqui, nesse capítulo, o exemplo de Bernard Madoff, que tinha uma fortuna já bem grande e que foi corretor de valores, mas que, pela ganância, acabou fazendo um dos maiores esquemas de Ponzi, em inglês é o mesmo equivalente a um esquema de pirâmide, que causou 65 bilhões de prejuízo aos seus investidores. Ele teve não só prejuízo financeiro, como ele teve a reputação inteira dele prejudicada. Por isso o autor fala que a ganância pode ser insaciável. Quanto mais a gente ganha, mais a gente quer ter e mais a gente acha que não está satisfeito e que não é o suficiente. Por isso ele explica que pessoas que já têm muito dinheiro continuam buscando mais, às vezes através de meios ilegais e antiéticos. Ou seja, a lição que ele traz nesse capítulo é que nada é suficiente
quando não se tem contentamento e limites. Por isso é muito importante a gente ter bem claro o que a gente quer da vida e o quanto a gente precisa para ter essa vida que a gente quer. Outro capítulo muito legal é o capítulo 4, que ele fala sobre juros compostos e confusos. Esse aqui, para mim, é um dos principais capítulos, porque ele traz o segredo do Warren Buffett. Vocês já devem conhecer o Warren Buffett, né? O cara mais famoso dentro dessa área de investimentos, porque acho que ele é o maior investidor que existe, que ganhou mais dinheiro na Bolsa de Valores. E qual que é o segredo desse cara? Segundo o livro, o segredo dele é o tempo. Ele soube administrar o tempo com paciência. A maior parte da fortuna de Warren Buffett foi acumulada depois dos 50 anos de idade, apesar dele investir desde os 10 anos de idade, graças ao efeito dos juros compostos ao longo de várias décadas. Ou seja, quanto antes a gente começar a investir e a gente ir investindo sem parar até o final da nossa vida, a probabilidade da gente ter resultados adequados, resultados bons, é grande, porque a gente tem o efeito dos juros compostos sobre aquilo que a gente está investindo. Mas não dá para acreditar em promessas milagrosas, né? Então seja paciente e nunca pare de investir. Não tem como tu comprar um curso online para tentar enriquecer através de renda passiva e se aposentar antes dos 30, se a gente sabe que não tem nenhum tipo de investimento que tu vai aportar um dinheiro que vai ter tanto retorno em cima daquele investimento. Por isso a gente tem que ser razoável e entender que o dinheiro vai render aos poucos e quanto mais a gente investe, mais ele rende através dos juros compostos. Depois, no capítulo 5, ele fala sobre essas duas palavras importantes para ficar rico e se manter rico. Muitas pessoas ficam ricas, mas depois que ganham um grande acúmulo de riqueza, acabam perdendo tudo e não continuam ricas. Para isso, ele recomenda duas coisas: frugalidade, para se manter rico, e paranoia, para não perder dinheiro. Frugalidade, o que significa frugalidade então? Pessoas que permanecem mantendo um estilo de vida abaixo das suas possibilidades, elas não aumentam drasticamente os seus gastos quando a sua renda aumenta. Isso significa que quando eu ganho um aumento salarial, eu troco de emprego e ganho mais, eu não vou automaticamente aumentar o meu padrão de vida e o meu custo de vida. Por isso, pessoas que se mantêm ricas sempre vivem com um nível um pouco abaixo daquilo que elas realmente recebem. Por exemplo, se eu ganho 3 mil reais, eu vivo com um padrão de 2 mil reais. Se eu ganho 10 mil reais, eu vivo com um padrão de 8 mil reais. E deixo esses 2 mil reais para poder investir, para poder utilizar ele da melhor forma possível. E assim por diante. Se eu ganho 20 mil reais, eu não preciso gastar os 20 mil reais. Eu posso viver com um padrão de vida bom de 15 mil reais e ter esses 5 mil reais para poder investir, aportar em investimentos mais ousados e não necessitar desse dinheiro tão drasticamente. O que é uma realidade totalmente diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? A grande maioria das pessoas recebe um salário e acaba tendo um custo de vida maior daquele salário que a gente recebe, tendo que fazer hora extra, tendo que trabalhar em mais do que um emprego. E, infelizmente, a nossa realidade em finanças acaba não contribuindo para frugalidade. Ao mesmo tempo, ele recomenda que nós sejamos um pouco paranoicos com relação ao que pode acontecer. Preocupações constantes com possíveis reveses financeiros, isso leva à manutenção de reservas significativas e evita riscos desnecessários. Ou seja, a gente sabe, né, que precisa ter uma reserva de emergência. O mínimo que se deve ter de reserva de emergência é 3 meses do salário que eu recebo. O ideal para uma pessoa mais paranoica seria ter 1 ano de reserva de emergência. Porque se acontece alguma coisa comigo, eu vou ter 1 ano de salário para poder resgatar e me manter estável no meu padrão de vida. Apesar de isso ser não tão provável, né? Então, quanto mais paranoico a gente tiver, melhor. Uma paranoia mais sadia, né? E claro, ter reserva de emergência, ter outros investimentos que a gente sempre fique atento a eles. E na página 80, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu até coloquei aqui ela completa. Saber ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista e se expor. Se a gente quer investir em ações, a gente tem que ter essa ciência. Porém, manter o dinheiro requer o oposto. Requer humildade e o medo de que você conquistou possa ser tirado de você da mesma rapidez. Então, eu ter essa consciência de que eu posso perder tudo rapidamente faz com que eu tenha 2 perfis. Um mais ousado, podendo arriscar mais, investindo em ações, investindo em mercados mais voláteis, mas esse
meu medo, o oposto, deve também fazer com que eu tenha uma reserva de emergência, que eu tenha um capital investido em algo mais sólido, para que se tudo der errado, eu ainda tenho esse recurso, além de nunca gastar mais do que eu recebo. Esse aqui é um dos capítulos que eu mais estou aplicando, que é o devagar e sempre. E por que eu estou aplicando devagar e sempre, né? Ele fala do evento de cauda e ele traz o exemplo da Disney. O que ele explica aqui, ó? A Disney teve a maior parte dos seus lucros em alguns poucos sucessos extraordinários, como a Branca de Neve lá no início, na década de 1940, e a Frozen mais recentemente. E esses eventos esporádicos, né, de sucesso, eles sustentam todo o sucesso da Disney. Então, para relacionar, ele traz a curva de Gauss, né, a distribuição normal. A grande maioria da nossa produção, ela tá aqui. Então, vou trazer, por exemplo, o que eu faço aqui, né? Eu estou fazendo resumos visuais. A grande maioria dos meus resumos visuais, eles ficam nessa escala aqui, que são resumos de 200, 500 visualizações, não tem um alcance tão grande. Mas eu estou fazendo constantemente esses resumos, eu posto eles praticamente todas as semanas aqui no YouTube e esporadicamente algum deles faz um pico e sai dessa curva normal e entra aqui na área dos 1%, né, que são os eventos mais de cauda. Então aqui estão os que dão mais retorno. Não sei se esse vídeo aqui vai ser um evento de cauda, mas ele tem probabilidade de ser maior porque mais pessoas têm interesse em finanças e também nesse livro. Mas um dos livros que mais tem sucesso aqui no meu canal é o livro A Coragem de Ser Imperfeito. E não sei muito bem o porquê que ele deu tanto sucesso, mas se comparar o que eu tenho hoje, que é 5.000 visualizações nesse vídeo, e comparado com todos os outros, que é em média de 500, 200 visualizações, ele está muito acima. E o mais importante nesse capítulo é que o sucesso vem de estar preparado para se beneficiar quando os eventos raros acontecerem, mantendo a resiliência e a consistência. Ou seja, eu estou fazendo vídeos toda semana de um resumo diferente aqui. Não sei se algum vai dar certo, se algum vai estourar mais do que os outros. Mas quando der certo, eu vou ter já uma estrutura bem avançada sobre a criação de vídeos sobre resumos. Então eu sei quanto tempo eu demoro para fazer um vídeo, eu sei quanto tempo eu demoro para ler, para fazer o resumo, para produzir as artes. Se eventualmente algum já sai da curva e se tornar esse evento de cauda, ele vai beneficiar todos os outros vídeos que eu já fiz. Por isso eu te convido, se tu quiser, entre no meu canal e veja todos os outros vídeos, ou veja algum dos outros vídeos que te interessem sobre áreas de design, criatividade, desenho e desenvolvimento pessoal e finanças. Depois eu deixei aqui o capítulo 7 só com uma frase, mas é um capítulo bem mais extenso e talvez o capítulo mais importante. De novo, mais um capítulo mega importante, que é liberdade. E daí ele fala na primeira página desse capítulo, que é o seguinte: ter controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Pegaram a ideia? O dinheiro, ele deve servir como dividendo para o nosso tempo. Quanto mais dinheiro eu tenho, melhor eu consigo alocar os meus recursos para ter mais tempo para aquilo que eu quero. Ou seja, se o mais importante para mim é ter tempo com os meus filhos, eu vou aportar esse dinheiro da melhor forma para que eu possa ficar o maior tempo possível com os meus filhos e poder viajar, e poder ir numa aula de ginástica, e poder desenhar junto com eles, e poder criar coisas com eles, e ter tempos de qualidade com os meus filhos. E é para isso que eu junto dinheiro. Senão, eu não tenho muito propósito sobre o para que gerar mais dinheiro. E quando o dinheiro já é o suficiente para que eu possa ter a liberdade de pensar, não, hoje eu não vou trabalhar e eu julgo que hoje é um dia importante para eu ficar com os meus filhos. Isso é liberdade. Além desse capítulo da liberdade, tem o capítulo 8. Na minha opinião, esse é o menos importante de todos os importantes que eu mencionei aqui, mas ele fala de algo bem interessante, que é o paradoxo do dono do carro. Quando a gente vê um carro legal, um carro bacana na rua, a gente vê uma Porsche, por exemplo, a gente fica bem encantado sobre aquele carro, mas a gente não quer saber muito quem é a pessoa que está andando naquele carro. Porém, quando a gente está pensando em comprar um carro, a gente fica muito mais pensando no que, eu quero passear na rua com um Porsche e as pessoas vão me ver andando com um Porsche, mas ninguém quer te ver andando com um Porsche, as pessoas querem ver o Porsche. Não importa muito quem está andando de carro. E daí ele fala nessa parte do livro que nossas percepções sobre o status e reconhecimento social podem estar desalinhadas com a realidade. Levamos a decisões financeiras que não necessariamente trazem a satisfação esperada. Ou seja, eu acho que se eu comprar aquele carro mais caro possível e desfilar com ele na rua, eu vou ter o reconhecimento social das pessoas, mas ninguém está
prestando atenção em quem é o dono do carro. As pessoas querem ver, mas pô, que legal esse carro. Depois nós temos o item 14. Esse aqui também é muito bom. Esse aqui ele fala sobre você vai mudar. Então, a gente muda muito em 10 anos, por exemplo, que é o tempo que ele fala. Uma pesquisa do psicólogo Daniel Gilbert sobre a consciência das pessoas, ele fala que as pessoas conscientemente subestimam o quanto a sua personalidade, seus valores e suas preferências mudarão no futuro. Isso ele chama de a ilusão do fim da história. O que é a ilusão do fim da história? É eu achar que, bom, agora eu que sou professor universitário, a minha vida é assim, vou investir 10% da minha renda em tal coisa para eu evoluir, vou ser sempre professor universitário. Isso daqui 10 anos pode ser totalmente diferente, mas a gente tem a ideia de que vai se manter. Ou não, eu estou estudando design e eu vou me formar em design, vou trabalhar num escritório de design e vou trabalhar aqui na minha cidade para o resto da minha vida. Isso vai mudar completamente daqui 10 anos e a gente vai estar em locais que a gente nem imaginava que estaria, porque a gente não consegue planejar tudo que vai acontecer. E a gente tem essa ilusão de que a nossa história já é o que é e que já aconteceu. Mas o futuro ele é muito mais improvável. Por isso, ele recomenda que a gente invista sempre, mas não necessariamente criando objetivos para daqui 10 anos, porque os nossos objetivos mudam a cada ano, a cada semestre. Por isso a gente tem que sempre rever nossos objetivos e ajustar os objetivos para que a gente invista naquilo que a gente quer hoje, prevendo da melhor forma possível aquilo no futuro, considerando que aquilo no futuro vai ser algo diferente do que a gente consegue visualizar hoje. Depois, a gente tem o capítulo 17, que ele fala sobre a sedução do pessimismo. Muitas pessoas acabam sendo pessimistas e tendo medo de errar e medo de perder dinheiro. Não vou investir em ações porque eu tenho conhecidos que perderam muito dinheiro em ações, então não vou investir, não vou dar a chance ao risco de ter o ganho. E daí ele traz o exemplo do Stephen Hawking, que eu já fiz um resumo visual aqui do livro, que é uma breve história sobre o tempo. E eu adoro Stephen Hawking, eu acho ele sensacional. Um cara genial que conseguia escrever para meros humanos mortais como nós, de uma forma muito clara. E numa entrevista para o New York Times, foi perguntado para ele, né? Pô, como é que tu é tão otimista e tão alegre com a vida, mesmo sendo tetraplégico e não conseguindo falar? Ele falava via uma adaptação por computador. E ele respondeu assim: minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos de idade. Desde então, tudo que tem sido na minha vida tem sido um bônus. Ele tem essa entrevista, né, na página 234. E no livro Uma Breve História sobre o Tempo, ele fala também que ele não ia fazer doutorado porque ele estava diagnosticado com a doença que ia matar ele em pouco tempo. O orientador de doutorado dele disse: cara, nem precisa, tu vai morrer. E daí ele não morreu, e daí, bom, já que eu não morri, então vou terminar o doutorado e vou fazer uma teoria sobre o buraco negro e sobre o espaço-tempo e o universo, e vou mudar toda a ciência a partir da minha pesquisa. Ele foi fundamental para a humanidade e ele estar otimista sobre a vida foi fundamental para ele e para nós. Por isso, ao investir, você deve identificar o preço do sucesso. Qual é o meu custo nisso, né? O quanto eu vou perder, o quanto eu vou ganhar se eu investir, se eu identificar potencialidades e riscos naquilo que eu faço. É muito importante a gente ter esse autoconhecimento. E para finalizar, o autor traz o último capítulo, que é Confissões. E aqui ele fala Confissões porque ele, no final das contas, o perfil do autor é de um investidor moderado a ousado. Ele não chega a ser um investidor ousado e por isso ele é mais conservador com relação ao dinheiro. E ele traz daí, na confissão do capítulo 20, que o objetivo dele, nosso objetivo da esposa e dele, não é ser friamente racional, mas apenas psicologicamente razoável. E o que é esse psicologicamente razoável? É todas as necessidades psicológicas dele, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde, elas estarem relacionadas com aquilo que ele investe, com aquilo que ele tem de dinheiro, com aquilo que ele quer monetizar. Por isso, o fechamento desse livro é: a psicologia financeira tem muito mais a ver com o bem-estar da pessoa, com a pessoa poder deitar de noite e não ter dívidas, e não se estressar, e poder botar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de que está feliz, está tranquilo, está saudável e não está fazendo nada de ilícito ou imoral ou antiético
para ganhar dinheiro, e é muito mais sobre isso do que sobre quanto dinheiro eu devo aportar em criptomoeda, em debentures, em fundos de investimento, saber qual que é a taxa Selic exata do momento com relação ao dólar, se o dólar está subindo, descendo. Psicologia financeira é muito mais sobre ter inteligência emocional para manter investindo o tempo todo, nunca parar de investir, nunca parar de se qualificar e usar esse dinheiro da melhor forma possível para ter qualidade de vida. Recomendo que vocês leiam esse livro, se vocês quiserem ter acesso a esse material. Eu vou deixar na descrição o link para vocês baixarem o livro, e esse é um bom livro que a gente pode utilizar na nossa vida prática, né? Então, desde pessoas que estão aí como estagiários, ganhando pouco dinheiro, mas que já pegam 30% do seu salário e investem, e serve também para aquela pessoa que acha que precisa ir em alguma corretora e colocar diversificação e tudo que é solução de investimento e achar que vai ter ganho rápido e fácil. Isso, infelizmente, não acontece com ninguém e não caia nessa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse resumo e nos vemos no próximo resumo. Um abraço e nos vemos lá, turma. Até a próxima.